Olá, eu sou Fernanda Vasconcelos e esse é o PDV. Nessa retomada do podcast, depois da cobertura especial durante a APA Show, te convido a fazer uma espécie de voo pelos azuis, mas muitas vezes turbulentos céus do varejo. A analogia é do nosso convidado de hoje, Flávio Barros, executivo e consultor com muitas horas de pilotagem no setor varejista. Ele diz que para evitar uma pane seca, ou seja, o fim do negócio, primeiro é necessário fazer um plano de voo e entender aonde você quer chegar. Depois, ter certeza de que a tripulação da sua loja está sempre preparada para uma turbulência. Senhoras e senhores, apertem os cintos de segurança. Apertem os cintos de segurança agora. E, finalmente, garantir que os passageiros, no caso os consumidores, fiquem seguros e satisfeitos. Falando assim até parece fácil, né? Então vamos lá, o Gustavo e eu te convidamos a embarcar nessa com a gente. Oi Flávio, mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você trabalha no varejo há mais de 30 anos, já atuou em diversas áreas como operações, compras, trade, gerência administrativa, financeira, comercial. Enfim, tem muita experiência para compartilhar. Eu queria começar o nosso bate-papo com uma curiosidade minha. O varejo a gente está passando por muitas transformações. São novos formatos de loja, novas tecnologias, muitas aberturas, mas ao mesmo tempo muitos fechamentos, crises, oportunidade, tudo ao mesmo tempo agora, né? Você se lembra de algum outro período tão desafiador como esse? Como que o varejista deve lidar com tantas demandas? Obrigado pelo convite. Eu fico honrado em poder contribuir com o PDV. Eu comecei no final dos anos 80 a atuar no varejo, né? Início dos anos 90, e peguei parte da vinda do Carrefour aqui para a nossa região, a Goiânia. Então, eu nesse momento, eu presenciei, obviamente, um incômodo gigante dos lojistas, dos varejistas regionais, né? E alguns, com maior expressão, eles tentaram acelerar uma expansão na busca de competir com o Carrefour quando ele chegasse. Então, assim, na minha memória eu lembro da primeira crise regional com a chegada do Carrefour, que trouxe todo um padrão novo para o varejo, né? Eram lojas com 70 checkouts, aqui não existia esse tipo de coisa. Desde o mix ao tamanho das lojas, desde as patinadoras, a exclusão ali de empacotador, né, que a gente chamava de pacoteiro, né? Tudo isso foi muito novo para o mercado, e quem tentou partir para a luta direta teve prejuízo e teve muitas baixas. Mas se a gente for comparar com a situação que a gente está vivendo agora, onde a falta de liquidez no mercado, o poder de compra do consumidor caindo, eu remeto à crise financeira que a gente teve em 2008. Essa sim parece muito com o que a gente está enfrentando hoje, com essa questão da taxa, né? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhava na época mesmo estava em pleno processo de expansão. E aí os juros subiram, né, com a crise lá nos Estados Unidos, juros subiram, teve que dar uma segurada na questão da expansão, o dinheiro sumiu do mercado, e aí a gente tem uma situação, um cenário similar do que a gente está sentindo hoje. Então, assim, onde empresas desaceleram a expansão, onde a venda está caindo, onde a margem está caindo, onde todo o processo de poder, de você atuar numa correção da sua operação, é muito parecido com essa crise de 2008. E aí você me pergunta o que fazer. Eu vou responder para você com um ditado, né? Quando a barba do outro está pegando fogo, eu coloco a minha de molho. Então, se eu puder dar uma dica para o varejista, tenha cautela. Hoje a gente precisa focar no que a gente consegue ter interferência e buscar ser melhor, buscar excelência no que nas áreas que tem poder de mexer o ponteiro. Vamos ser seletivos nas decisões, vamos buscar conhecimento e informações que batem na nossa porta, na verdade nem batem, elas arrombam. Hoje os dados e as informações, as mudanças, arrombam nossa porta, não batem mais. E aí a gente precisa ter humildade para aprender a desaprender e reaprender de novo. Essa é a dica que eu dou. Foque nas questões que você tem interferência, busque excelência nelas e tenha humildade para aprender
o novo. Flávio, uma coisa muito interessante, assim, ouvindo você falar dessas experiências anteriores, é que eu acho que agora a gente tem um fator a mais aí, que é a mudança do comportamento do consumidor, né? Que está muito, assim, nítida pra gente, e isso interfere muito. Então, o que você falou de estar sempre aberto e aprender e entender essas mudanças é essencial. E comparando com 2008, é uma novidade. A novidade é essa, né? Tecnologia. Então, se você tem hoje iFood, Rappi, e-commerce, CRM, então são coisas que em 2008 não existia, e hoje é fundamental que o lojista tenha conhecimento sobre essas plataformas, sobre essa tecnologia. Então, é muito frequente o cliente, por exemplo, usar a rede social antes de ir para dentro da loja. Então, muitas das vezes a loja vira uma experimentação da jornada de compra do cliente, né? Sim, o papel da loja vai mudando. O que a gente falou, é preciso estar atualizado. Total. Né? Então, assim, diante desse cenário de tecnologia, de plataforma, é necessário que o lojista tenha a necessidade de ter conhecimento sobre esses assuntos e cautela na tomada de decisão. Eu vejo muita gente falar, por exemplo, do e-commerce. O e-commerce ele é um caminho sem volta. Eu concordo plenamente com isso. Mas as melhores performances de e-commerce que tiveram na pandemia, que foram os grandes players, chegou na ordem de 9% do faturamento dos caras. A média de performance de e-commerce é 2% do faturamento. Então, assim, para um lojista pequeno e médio, ele investe, por exemplo, numa plataforma, numa tecnologia, e o gasto é alto, e quando ele vê esse resultado de 2% do faturamento dele, ele fica frustrado, ele se decepciona. Então, por isso, cautela. Agora, já um CRM, por exemplo, é muito mais acessível e talvez mexa o ponteiro mais rápido que um e-commerce. Então, ele tem que ter cautela e foco para ele poder dar passos e trabalhar como se fosse uma startup. Fazer pequenos testes, pequenas experiências, e aí, dando certo, dá o passo um pouco mais para frente, né? Eu tô entendendo o que você fala de cautela, assim, não entrar no modismo de cabeça, mas refletir e entender o quanto que aquilo de fato é aderente ao meu negócio, né? E isso, voltando àquele assunto de melhorar o que eu sou, que eu tenho poder de intervenção, no que eu sou bom, ser excelente. No que eu sou bom, ser excelente. E aí dá passo nesse sentido, igual como você comentou, com cautela dentro da minha rota, dentro da minha realidade. Ô Flávio, a gente se conheceu num evento recente em Goiânia, que você apresentou uma palestra com um tema bastante instigante, né? Pane seca. Juro que eu fiquei matutando, né, um tempo antes de assistir, lógico, a palestra é muito bacana. Então deu certo, que eu queria provocar isso. Deu. E eu falei, pô, mas como assim, né? Mas logo de cara eu já entendi de onde veio esse nome, né? Mas eu queria aproveitar uma frase que eu gostei muito da tua palestra, que é a seguinte: o que quebra uma organização é a fragilidade do seu caixa. Mas antes do tanque secar, existem sinais óbvios, né, prévios, de problemas acontecendo. Quais são esses sinais que mostram antes do avião cair? Bom, voltando à analogia da aviação, por exemplo, eu vou te perguntar, qual o plano de voo? Quem que é o piloto e a tripulação? E os passageiros estão se sentindo seguros e acolhidos? Então, assim, remetendo à analogia que eu usei da pane seca, essa é a resposta. Um dos sinais que um negócio pode estar em risco é a falta de clareza sobre o propósito que muitos empreendedores têm no setor supermercadista. Eu pergunto para alguns clientes, por que você montou o supermercado? Qual a sua intenção em montar um supermercado? Ganhar dinheiro, me sustentar. Cara, isso para mim já é um sinal de que não tá bacana, não tá começando bem. Isso é o fim, é o resultado, né? Qual o problema específico que você está montando essa empresa, essa loja? Qual o problema específico você pretende resolver para os seus clientes? Você não ter isso claro é como pilotar um avião sem plano de voo. Isso eu chamo de posicionamento estratégico na palestra, né? Então, assim como um avião em pleno voo, um negócio sem propósito muito claro, ele pode encontrar turbulência que vai levar à queda. Outro segundo exemplo, o empresário me disse que abriu uma loja em um local específico porque identificou uma necessidade, uma insatisfação do cliente naquela região, uma carência de produto de qualidade, uma falta de conveniência, e isso é uma resposta bacana. Então, quando eu pergunto para um lojista e ele me responde desse jeito, que ele identificou uma necessidade, uma insatisfação, um problema do cliente naquela região, aí eu falo, poxa, esse está
está no caminho correto, né? Está no caminho mais certo. Outro sinal que eu cito, que é um risco e que tende a levar uma empresa à pane seca e ao declínio, é uma equipe fraca. Uma boa equipe é como uma tripulação de um avião. Eles precisam ser capazes de operar o avião de forma eficaz e lidar com qualquer problema que possa surgir. Se a equipe não está preparada ou comprometida, é como ter uma tripulação que não sabe como conduzir o avião. Então, assim, treinamento é investimento, gente, não é custo. Eu repeti lá, você viu, treinamento é venda. Então, assim, dentro de uma loja precisa ter o conceito de quem não vende precisa ajudar a vender. Eu gostei muito disso, cara, que você falou, porque é a mais pura verdade. Todo mundo ajuda a vender, ou contribui diretamente com a venda. Você entendeu essa cultura? Sim, sim. Então, assim, o cara do depósito, não tem nada a ver. Tem a ver, você ajuda a vender. Então, o seu processo de recebimento, a sua atenção na conferência vai ajudar a vender. O marketing vai ajudar a vender. Né? A frente de caixa vai ajudar a vender. A menina da limpeza vai. Então, quando você consegue disseminar essa cultura, essa ideia de que tem as pessoas que vendem, que provavelmente é aquela que está com mais acesso ao cliente ali, no balcão do açougue, no balcão dos frios, tal, que é o atendimento, a frente de caixa, esses aí têm o poder de venda. Né? Mas o restante, que não está ali tete a tete com o cliente, ele tem que ter essa consciência, ele precisa ter essa consciência de que ele ajuda a vender. Se ele não é ele que vende, ele ajuda a vender. E por fim, mas não menos importante, é o que a gente já comentou, a experiência do cliente. Se os clientes não se sentem valorizados, é um sinal claro de que a coisa está errada. É como ter passageiro insatisfeito no avião, que eu usei na analogia, né? Eles podem não reclamar diretamente, mas eles vão prejudicar a sua reputação porque eles vão disseminar reclamações, comentários que não tendem, e hoje eu tenho vivido essas experiências semanalmente. Então, assim, se você acha um cisco no balcão da padaria, já vai para a rede social e aí já tem uma galera gigantesca da audiência detonando a imagem da empresa. Então, você precisa ser rápido. Então, assim, é crucial entender essa jornada do cliente. Na palestra, você lembra, eu comentei sobre fazer a jornada invertida, né? E aí você identificando essa jornada invertida, você faz entregas em cada etapa que surpreende o cliente. Então, são 3 pontos. O primeiro é clareza do propósito que a loja, o porquê da loja existir. O segundo é ter claro que você precisa de uma equipe preparada, treinada, uma equipe forte. Você não pode ser refém do negócio. Eu vejo lojista que não tira férias, lojista que não pode ficar 2 horas fora da loja, porque senão o bicho pega. Então, assim, só tem um caminho para isso: preparar as pessoas. Eu usei o exemplo do McDonald's, né? Com certeza, se você perguntar para um gerente do McDonald's qual é a origem, se ele foi contratado externamente, não, ele vai te responder que ele foi treinado dentro do McDonald's. Ele passou por todas as etapas, todas as áreas para chegar a ser gerente. Então a gente encontra esse tipo de situação na loja, em que não há uma preparação e um reconhecimento do time a ponto de deixá-los prontos e ter uma equipe forte para que você possa onipresentemente fazer com que o seu negócio evolua. Então, assim, o cara quer expandir sem ter gente para tocar o barco com ele. Então, assim, é a tripulação que eu falei. Como é que eu vou... Quando você vai abrir uma segunda loja, ou mesmo para expansão, crescer a própria loja, você precisa de um pessoal que tem aqueles valores do dono, aqueles valores da rede, e só quem ficou muito tempo ali para ter isso interiorizado, né? Isso, não dá pro dia da noite. Exato. Não é do dia para a noite. E qualquer tipo de relacionamento, né? Eu preciso ter entrega para gerar confiança, para eu ter colaboração. Então a gente chama de colaborador, mas não faz essa equação, não segue essa sequência, essa linha, né? E por fim é isso. Quem paga, isso é meio batido, mas quem paga o nosso salário é o cliente. Então, como não entender essa jornada? Como não se preocupar com isso, ter responsabilidade por isso? Então, são esses 3 pontos que eu considero, existem outros, mas o que eu considero primordial são esses 3 sinais que o painel, né, da loja apresenta, e que, se a gente não tomar atitude com responsabilidade, a gente tende a chegar ao declínio. E cliente que reclama quer continuar sendo seu cliente, viu? Verdade, tem um compromisso de mudança ali, né? Quer que você mude.
Flávio, uma questão assim, muito interessante, assim, tem até a ver com o que você já falou anteriormente de tecnologia, das outras, você falou agora também de manter o foco ali na venda, é essa importância de manter a atenção no principal negócio da empresa, né? E aí eu te pergunto, como equilibrar esse foco com a busca pela inovação? Manter o foco na essência do negócio, enquanto busca a inovação, é um equilíbrio bastante delicado. E aqui entram a flexibilidade e a convicção. E flexibilidade, quando a gente fala de flexibilidade, não é ser volúvel, né? Mudar de toda hora, conforme o vento bate, mudar de ideia, de local, de negócio. Mas sim ser capaz de adaptar-se às mudanças, sem perder de vista a direção. Vou dar outro exemplo aqui, outra analogia. Imagina que você está numa viagem e o pneu fura. Você não muda a direção. Você para, desce, sinaliza e troca o pneu e continua a viagem. Isso é flexibilidade. Eu acredito que a inovação, por exemplo, ela não é apenas criar algo completamente novo, mas também é melhorar o que já existe. A gente comenta isso na palestra. Se você pegar um iPhone, se você pegar o Uber, se você pegar a Netflix, eles na verdade estão entregando um serviço que existia antes, mas melhorado. É aí que entra essa história do benchmark de melhorado, né? Eu preciso às vezes copiar e melhorar aquela ideia. Eu acho que isso é muito mais acessível para pequenos e médios lojistas. Isso pode ser tão simples quanto adotar uma prática comum num setor, num departamento, mas implementar de uma maneira que seja melhor e mais eficiente. Então é importante evitar a complacência. Eu escuto muito de lojista assim, fazer as coisas do mesmo jeito. Sempre foi feito assim, sempre deu certo, né? Isso é medíocre. E a inovação ela não condiz com a mediocridade. Ela precisa de esforço, de trabalho, e o benefício vem a longo prazo. É crucial a gente ter complacência, humildade, né, para aprender e fugir de ser bom. A gente precisa buscar dentro do que eu falei, das áreas que eu tenho interferência, de que eu tenho como essência do meu negócio, eu preciso ser excelente. Eu preciso ser excelente. E assim, uma dica que eu dou sempre para lojista é você ter metodologia e ritual claro. Isso faz... Cara, eu tenho acompanhado, faz muita diferença no sucesso de uma empresa, ter metodologia e ritual claro. Por exemplo, ter um processo definido de compra, ter um processo definido de recebimento, ter um processo de atendimento ao cliente definido. Isso ajuda, Fernanda, a manter a consistência enquanto você busca inovação. E ritual, assim, a gente vê, por exemplo, festinha de aniversário de final de mês, dos aniversariantes do mês. Poxa, por que eu não posso fazer isso semanalmente e nessa abordagem, meia hora ali com a galera que está fazendo aniversário na semana, eu tocar no assunto de negócio. Então falar de acontecimentos da semana passada que foram relevantes, tanto pelo lado bacana, pelo lado de correção, de melhorias, reconhecer um trabalho ou um resultado de algum colaborador durante aquele período, aquele último período. Então, assim, a coisa fica fresca e você vai mantendo comunicação atualizada com seus colaboradores. Eu acho isso muito bacana. Então, isso faz parte do ritual. Então, eu tenho metodologias, rituais que as pessoas absorvem e dentro de uma cultura vão aos impregnando nelas, né? E defendendo a grande causa do negócio. E é incrível quanto que essa questão que você está falando de você ter processos e rituais definidos e claros para todos, né? E todo mundo saber porque aquilo foi feito está sendo feito daquele jeito, porque da origem daquilo, principalmente quando você expande e aí você se distancia das unidades, das filiais, das lojas, né? E aí que você começa a ver que o processo não está acontecendo daquele jeito que você desenhou. Sim. Aí você não tem aquele poder da onipresença que eu falei, né? Exato, né? E nessas horas que, de fato, a tecnologia começa a fazer a diferença, né? Isso. Não tem como, eu falo direto isso, não tem como você fazer uma gestão bacana, profissional, eficiente, eficaz, sem você usar a tecnologia. É como que você administra 10 mil itens, 10 mil SKUs, sei lá, 15, 18 mil SKUs, né? Como é que você administra 250, 300 colaboradores, sem uso de algo que te potencializa, que te dê poder, que é, no caso, a tecnologia. Então, no fim das contas, tem que existir equilíbrio entre manter o foco na essência do negócio e buscar inovação em um ato de flexibilidade, convicção e o que a gente está falando agora, de abordagem sistêmica.
Exato, essa é a palavra, abordagem sistêmica, é exatamente isso. Equilíbrio entre o almejado do processo, mudança, inovação e isso, abordagem sistêmica. E você vê, né? Eu ouvi você falando na palestra agora de novo sobre a inovação não ser algo, não é um robô, não é uma inteligência artificial. Às vezes é utilizar alguma ferramenta que você já possui, mas de uma maneira mais produtiva, né? 2 exemplos. A gente tem telefone há mais de 100 anos, né? E ainda a gente exige que um o funcionário vai lá autorizar uma transação no caixa, né? Uma patinadora. Uma patinadora que a gente brincou, né? Por que não colocar um ramal IP ali, uma câmera, né? Um sistema integrado lá no PDV, que é uma das coisas que a gente demonstrou lá, que você teve contato, né? E a gente está usando tecnologia já presentes no PDV, né, presentes nas lojas. Eu não estou criando nada, não é um robô da NASA, e eu estou conseguindo tornar as pessoas todas mais produtivas, né? Eu não estou falando de que é para mandar a gente embora, é para pegar aquelas pessoas e colocar em posições que vão agregar mais valor, que vão traduzir os valores da empresa em atendimento, né? E olho no olho, né? A gente volta a falar na preocupação que você tem com coisas que você não tem interferência, né? A gente gasta energia com isso e isso causa frustração e tristeza. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Você identificar que a inteligência artificial, que a tecnologia, ela vem para te dar poder e não que ela vem tomar o seu lugar, entendeu? Então, se eu não preciso ficar conferindo ou autorizando alguma coisa, eu uso aquele meu tempo que eu otimizei para tomar decisões, para fazer outro tipo de tarefa que aí, volto a dizer, que mexe o ponteiro. Não, aí eu já vou emendar uma pergunta aqui. Uma das questões que você destacou muito, e aí eu acho que você pegou a essência aí do negócio, que é a gente usar mais dados ao invés da intuição na tomada de decisão. Então, a questão é exatamente essa. Se eu vou deixar de fazer uma tarefa repetitiva, né, uma tarefa que pode ser feita à distância, vai sobrar mais tempo para eu analisar esses dados e aí sim tomar decisões melhores. Que você chamou lá na palestra de cultura de indicadores. Será que não é isso? Sobra tempo para eu poder estudar os dados e fazer uma análise e aí tomar uma decisão melhor? Talvez seja essa a chave aí dos desafios? Totalmente. O professor Mário Sérgio Cortella, ele usa uma analogia muito bacana para tratar sobre risco. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, eu tenho consciência de que não segue a receita que vai dar super certo. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Agora, eu vou atravessar uma rua, ele usa essa analogia, eu vou atravessar uma rua. Se eu atravessar na faixa, eu corro menos risco de ser atropelado, concorda comigo? Mas eu não perco o risco, o risco existe ainda, né? Se eu vou para um sinal, um semáforo, atravessar no semáforo, eu tenho menos risco de ser atropelado que na faixa, mas o risco ainda existe. O que eu estou querendo dizer? É que é absolutamente imprescindível que essa cultura de indicadores ela aconteça. Então, assim, eu vou em lojista que eu falo, seu gerente sabe os números? Não, eu não divulgo os números para ele, porque depois ele vai querer aumento. Cara, que pensamento antigo. Como é que eu quero que um gerente administre a minha loja, chegue a um resultado, se ele não tem acesso aos números, se ele não tem essa cultura impregnada de saber margem, lucro, líquidos, entender essas coisas, né? Saber de ticket médio, saber de índice de perdas, e aí também saber do lucro líquido lá, que ele vai ver que ele não vai pedir aumento, porque se ele pedir aumento, ele não vai bater aquela meta de maneira alguma. Então, assim, eu verdadeiramente acho que a cultura dos indicadores, essa cultura de dados, de informações, de parâmetros, ela é extremamente essencial para que a empresa tenha sucesso e alcance os resultados que ela tanto almeja. Então, a intuição, a percepção, ela é um comportamento cognitivo, ela não é um comportamento racional. Agora, óbvio, o feeling, a experiência, ela é bacana demais. Se você somar isso com dados e informações, essa união, ela é poderosíssima. Ela te promove decisões mais assertivas, eficazes. Cara, os gurus da administração, Philip Kotler, Peter Drucker, Deming, eles falam, cara, assim, só pode ser gerida alguma coisa se a gente conseguir medir. Então, portanto, é crucial familiarizar-se com o indicador, com o desempenho,
isso pode fazer, assim, uma diferença muito grande aí, ó, que você comentou, Gustavo. O uso da tecnologia para fornecer insight e dado é valiosíssimo. Eu queria ouvir de você, Flávio, como que a percepção pode uma percepção incorreta pode nos levar a uma decisão ruim, uma decisão não tão boa? Vamos trazer para a expansão, né? Eu omito o esforço de uma pesquisa, por exemplo, de mercado, de possibilidade dentro de uma região, baseado somente no que eu acho, né? Então eu acho que ir para aquela cidade é bacana. Aí você pergunta, qual que é a população da cidade? 5 mil moradores. Tá, quantos concorrentes tem? As pessoas não sabem responder essas coisas. Quantos concorrentes? Qual o principal lojista da cidade? Quantos checkouts ele tem? Se o checkout fatura em torno de 300 mil reais, então esse cara fatura tanto. Vezes 5 mil habitantes que você falou, qual é o cenário vamos dizer assim, de consumo dessa cidade? Então são dados que eu percebo assim, que se você tiver vontade, não gasta rios de dinheiro ou muito recurso para poder ter esse tipo de informação. Eu já vi cara fazer conta de hidrômetro, entendeu? Ele levantou na empresa de saneamento quantos hidrômetros tinha no bairro para saber quantas famílias que existiam, para ele multiplicar por número médio de famílias, e aí saber qual o cenário, qual o ambiente, né? Qual que é o público dele, o volume, a quantidade de pessoas que ele tinha, quanto essas famílias gastavam em média numa compra de supermercado, quanto que o concorrente tal e concorrente Y ele faturava e quanto sobrava para o caso de abrir uma... Então, assim, é bacana, tudo muito, assim, na folha de papel ali, né, na folha de padeiro, mas, assim, o cara é inteligente, ele não foi cego pro negócio, você entendeu? É uma preocupação muito, muito interessante. Então, assim, eu chego no lojista e falo, você não tem muita marca de arroz, não? 18 marcas de arroz? Não, mas vende. Vende quanto? Não, eu sei que vende muito, porque o menino abastece todo... Isso é normal da gente escutar, entendeu? Não, vende muito, porque o menino abastece toda hora. Cara, isso não é uma resposta baseada em fatos, dados e informação. Você tem um sistema, voltamos à tecnologia, você tem um sistema. Para de tirar relatório só para você ver a venda do dia. Tira uma curva ABC, avalie qual é a participação de cada uma daquelas marcas, qual a faixa de preço de cada uma, se você atende o seu público dentro dessas faixas de preço. E aí, voltamos naquele assunto. É difícil você fazer isso sozinho, né, cara? Você precisa de pessoas. E aí, da mesma maneira que eu usei a analogia de trocar o pneu, tem muita gente que não sabe trocar pneu. Então, se você não sabe trocar o pneu, na hora que ele fura, você tem que chamar alguém que sabe para te ajudar. Você não concorda? Eu tenho lojista, e vamos lá de novo para a questão da percepção. Eu conheço lojistas com lojas de mais de 10 anos de funcionamento e que ele nunca fez inventário na vida dele. Então, assim, tá fazendo compra, tá recebendo, e não sabe. Vamos lá, para analogia de novo, né? Enche o tanque de gasolina e durante a viagem há um vazamento ali, né? O tanque às vezes está furado, a gasolina vai indo embora e dentro da projeção dele de chegar até o destino com aquele tanque, ele não chega, porque durante o caminho o recurso principal que ele tinha foi se esvaiando durante o percurso por falta desse tipo de atenção e por falta obviamente, de ir atrás de dados e informações e parar com a tal da percepção. É importante? É bacana? Quanto mais experiência você tem, isso é bacana. Mas se você unir, volto a repetir, se você unir isso com dados e informações, você tem um poder bastante grande na tomada de suas decisões. É o que você falou, né? Fazer o que você faz bem, fazer melhor ainda, né? Fazer excelente. Melhor ainda. E aí você fala de inovação, de propósito. Para pequenos e médios lojistas, isso às vezes parece tão distante. Lá vem ele falar de propósito de novo. Então vamos simplificar. O que é o propósito? Cara, seu açougue o que é a sua força? Não, meu açougue é super bem reconhecido. Então é isso. Esquece aquele atacarejo, aquela grande rede que chegou aqui, né, do lado da minha loja. Esquece o cara. Foca no seu açougue, foca na sua padaria.
Faça com que ele seja o melhor, que a pessoa atravesse a cidade para ir lá na sua padaria, que atravesse a cidade para ir lá no seu açougue, porque lá ele tem um atendimento bacana, lá o bife é cortado do jeito que ele quer, lá tem aquela carne temperada bacana que você ganha tempo e tem conveniência, ela prepara para você, né, a gente vê isso em supermercado e é muito bacana, ele prepara para você os cortes da semana, põe no saquinho, segunda essa carne, terça, quarta, quinta, esses grandes players não conseguem entregar. O que uma loja de supermercado de vizinhança consegue. Então, isso é você focar no seu propósito. E quando a gente fala de inovação, a gente volta a dizer isso, fala, nossa, é tecnologia, robô, como o Gustavo comenta. Não! Pega o que você... iFood, a gente fez isso. Em uma plataforma de entrega, a gente fez isso. De vez em mandar o pacote lá com o cara tradicional, né? O entregador chegava lá, pegava a compra da pessoa e levava. Nós começamos a colocar mimos, cartõezinhos, vouchers de desconto, fidelidade. O que se gasta com isso é esforço. Sim. É uma atenção, né? Um cuidado ali no que você está fazendo que faz a diferença. Fazer mais com menos, sabe? Ter criatividade nesse sentido, trabalhar de uma forma que as startups trabalham, fazendo pequenos testes, experimentando e dando certo, isso evoluindo. As pessoas precisam ter essa consciência. Super. Desse mundo nosso de supermercado varejista. Muito legal. A gente já está finalizando aqui e tem uma pergunta clássica que a gente faz a todos os convidados, eu não posso deixar de fazer para você. O que o varejo ensinou ao Flávio Barros? Bom, senso de urgência. Primeira lição que eu tive do varejo, desenvolver esse senso de urgência. Hoje eu não me vejo atuando num setor onde as coisas demoram a acontecer. E o varejo é muito bacana nesse sentido. Eu escutei isso hoje. Montamos uma ilha de óleo das ações promocionais de final de semana na frente da loja. E aí, nessa exposição, obviamente, tem itens que não estão na promoção. A gente só colocou lá. A gerente lá do mezanino falou para mim, Flávio, o pessoal é engraçado, né? Só depois posto ali, eles estão levando junto com óleo as outras coisas, sem estar na promoção. Então, assim, eu não consigo ver negócio que gera esse tipo de resultado tão imediato. Você muda de lugar, põe um cartaz que não tinha, ele já acontece. E a segunda é a capacidade de input. Eu, às vezes, fico admirado de enxergar um gerente de loja, sênior, como ele tem a necessidade de entender de vários assuntos. Então, a gente trabalha no ramo da psicologia, da finança, da tecnologia, da refrigeração, da hidráulica, da legislação, da elétrica, da tributação e por aí vai. O moleque machucou o dedo, você tem que ser enfermeiro, vai lá, põe um band-aid, chama o pessoal do SAMU. Eu digo para todo mundo, para meus gerentes, o pessoal fala, quem trabalha em supermercado, cara, eu acredito que trabalha em qualquer lugar, porque é multidisciplinar demais. Então são duas lições que eu tirei, senso de urgência e a capacidade de receber inputs e ter essa multidisciplinaridade para atender todas as demandas e exigências que um supermercado exige do profissional. Muito bom, cara. Excelente. É muito bom te ouvir, cara. Que bom. Realmente a gente aprende demais, cara. Não é um falso elogio, não. A gente ouve palestrante o mundo inteiro, vai lá fora. E às vezes são coisas muito, muito distantes da realidade e você consegue traduzir em coisas práticas, em coisas do dia a dia e isso dá vamos dizer assim, um aprendizado diferenciado para nós. Realmente, obrigado, Flávio. Bacana. E assim, para o time comercial isso é muito importante, né? Então às vezes você chega num cara no interior, você já vivenciou isso, seu turnover, seu PDV, eu já dei treinamento que eu fiquei falando meia hora sobre gôndola e o menino levantou a mão e falou assim, o que é gôndola? E aí, entendeu? E é repositor, mas é prateleira, meu irmão, né? Então assim, hoje apesar da informação bater na porta, como a gente já falou que está fácil o acesso, ainda há muita carência da questão do conhecimento, então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu participei de um evento ano passado que foi um dos maiores caras de futuro do país aí, entendeu? A palestra do cara foi falando, mas ele começou a falar de omnichannel, blockchain, redes neurais. Os lojistas ficaram assim, meu Deus, o que é isso? Faltou essa tradução que a gente está falando, né?
Sim, sem dúvida, faz toda a diferença. E assim, a gente falou tanto de palestra, de sua palestra, e você deu tanto exemplo assim de contato com o lojista, fica à vontade aí para dar seu contato, seu arroba, site, o que você quiser, como é que o pessoal te acha? Tá, o meu número é 62, né, prefixo 983383050. Esse é o meu WhatsApp. Lá a gente consegue trocar ideia tranquilamente. E aí eu estou nas redes sociais, Flávio Adriano no Instagram, estou no LinkedIn, eu sou Flávio Barros, mas pelo WhatsApp é bacana, 62983383050. Me adiciona lá que eu vou ter total atenção para quem compartilhar aí as experiências. Muito obrigada, Flávio, mais uma vez. Show! Adorei. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, sucesso para todo mundo, viu? O PDV é o podcast que te deixa por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. A produção é minha, Fernanda Vasconcelos. O desenvolvimento técnico da SoulPod e o patrocínio da InWave. Se você gostou desse episódio, siga o PDV e compartilhe com seus contatos. A gente super agradece. É isso, até o próximo.